tem que sair um para entrar o outro. Amém. Quando você achar Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, versículo 8. Amém? Amém. Glória ao Senhor. Depois de dizer, como acima, o sacrifício e as ofertas não quisestes, e nem homens, e nem holocausto e oblações pelo pecado, e nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remova o primeiro para estabelecer o segundo. Capítulo 10, versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis as promessas. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Amém. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. Pai querido e amado, graças te dou por esta manhã. Em nome de Jesus Cristo, eu peço que no abrir e fechar da minha boca saia a tua palavra, e que esta palavra venha alcançar os corações, e que cada palavra, Pai, venha fazer a diferença na vida daquele que crê, daquele que confia, daquele que acredita, e que esta palavra venha trazer a cura que necessitamos, o milagre que nós precisamos. Que esta palavra venha nos libertar e nos abençoar em todos os sentidos, Pai. Toma conta da tua igreja, toma conta dos teus filhos, quebra todo o jugo, quebra tudo o mal, retira todo o cansaço mental, retira, Senhor, toda a tristeza e toda a mágoa e todo o mal, porque nós estamos aqui para te ouvir, para receber do Senhor a tua palavra e sair daqui cheio do teu Espírito, cheio do teu poder, semeando a tua palavra em todo canto e a toda criatura, em o nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga graças a Deus. Pode se assentar. Alguns anos atrás, a gente notava com mais frequência, a gente via isso mais acontecendo mais vezes e mais rápido. Pessoas entravam na igreja, eu sou testemunha de muitos que eu vi. As pessoas entravam na igreja não porque estavam precisando de dinheiro, porque estavam precisando comprar alguma coisa, ou porque isso, porque aquilo, não. As pessoas iam na igreja porque elas não se sentiam bem. Existia um vazio dentro do coração das pessoas, que mesmo elas tendo dinheiro, mesmo elas tendo uma posição social boa, mas elas se
sentia aquele vazio, aquele negócio estranho que o dinheiro não conseguia mudar, que as coisas não conseguiam resolver, não adiantava o poder que a pessoa tinha, que não tinha como ser transformado e aquele vazio voltar a ser preenchido. Eu mesmo fui uma dessas pessoas. Eu cheguei na igreja assim, precisando, estava em queda, em falência, mas tanto eu como a minha esposa, nós tínhamos um vazio dentro de nós. E nós não dávamos muita oportunidade para as pessoas falar. Para algumas pessoas ensinar para a gente o que seria isso. Nós não abrimos o nosso coração com ninguém, eu não falava com ela o que eu sentia, ela não falava comigo que sentia isso. Da mesma forma como muitas outras pessoas também tinham esse probleminha, um vazio dentro do peito. E aí, quando nós chegamos na igreja, eu queria descobrir o que faria, o que era preciso fazer para preencher esse vazio. O que eu precisava fazer para mudar a minha vida. E aí eu comecei a ouvir a palavra de Deus, comecei a meditar na palavra de Deus. Chegava em casa, eu, minha esposa, os meus filhos, a gente sentava, lia a Bíblia e ficava ali meditando nela, procurando respostas, porque a gente não sabia, como muitos não sabem até hoje, que Deus criou o mundo e criou o homem, e o homem, ele fez, e todas as coisas que ele fez, ele termina dizendo que era muito bom. Quando ele terminou o homem, ele disse que era ótimo. O homem ficou perfeito. Mas quando ele coloca o homem no jardim do Éden, ali, aquele homem perfeito se torna uma pessoa imperfeita. Se torna uma pessoa desobediente. Acaba fazendo aquilo que não podia ser feito. E a Bíblia diz que por um caminho entrou o pecado. E aquele pecado que entrou dentro do homem fez o homem esvaziar. Ele ficou vazio. Aquele pecado foi tomando conta. Por quê? Porque Deus, Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. E a palavra de Deus vem nos ensinando que o pecado nos separa do grande amor de Deus. E Deus separando, saindo da nossa presença, nós sentimos aquele vazio. Nada consegue preencher. Você pode fazer qualquer tipo de coisa, lutar de qualquer maneira. Já vi pessoas que iam assistir um bom filme, sorria, ficava feliz ali dentro do cinema, pessoas que iam num circo, sorria, mas quando voltava, o vazio estava lá. Porque o pecado tomou conta do homem. Aí nós vemos o autor dos Hebreus dizendo: olha, ele não aceita o holocausto e oferta. Que ele mesmo pediu, ele disse: olha, a partir de agora, você não precisa subir no monte, agora você tem a igreja. Ele falou para Salomão: Salomão, agora ninguém precisa ir lá no monte sacrificar, você vem sacrificar na igreja. E aí eu fui descobrindo que o apóstolo Paulo disse que havia uma briga interior entre o homem de dentro e o homem de fora.
A mulher de dentro e a mulher de fora. Foi uma briga. E aí eu comecei a entender na minha vida, comecei a buscar e procurar mais e mais, e comecei a compreender que enquanto eu não tirasse a velha criatura que habita dentro de mim, não teria como entrar uma criatura nova. Se eu não tirasse de dentro de mim aquela criatura que não acreditava, aquela criatura que não tinha fé, aquela criatura que fazia errado, não tinha como entrar alguém para estabelecer, para fazer parte da minha vida. E aí ele deixou escrito, e a gente lê, mas não guarda. Ele diz que quando ele entra e estabelece dentro de nós, já não somos nós que vivemos mais, é ele que vive em nós. Aquele vazio que a gente sentia, que eu sentia, começou a ser preenchido a partir do momento que eu comecei a entender que eu poderia fazer todo tipo de oferta, eu poderia fazer todo tipo de sacrifício, mas enquanto eu não liberasse o homem que estava preso dentro de mim, não tinha como entrar aquele homem que veio para mudar a história, aquele homem que veio para fazer um milagre. E aí vem o autor dos Hebreus dizendo: você pode fazer tudo, mas você nem aceitou, porque ele não aceita. Isso tudo vem da lei. Enquanto não saiu o primeiro, não tem como entrar o segundo e estabelecer. Não tem como fazer. Por isso que ele deixou claro que casa dividida, ele não prevalece. Enquanto você ficar cocheando entre dois pensamentos, pensando, puxa vida, eu vou lá, eu vou fazer, e você não dá a liberdade para Deus fazer na tua frente, você está usando a criatura velha, e usando a criatura velha, você não consegue chegar aonde você precisa. Você pode até ter sorte, acontecer algumas coisas, mas nunca aquilo plenamente vai acontecer na sua vida, porque existe alguém que está ali dentro brigando, existe alguém que está ali dentro incomodando. E o segundo, quando ele vai entrar, ele já deixou bem claro: eu entro, mas eu te dou a liberdade. Você pode me usar como você não pode me usar. É você que escolhe. É nós que escolhemos se nós queremos ser usados por Deus ou nós queremos ser usados por nós mesmos. E aí a razão daquele vazio. Aí é a razão das pessoas chegar na igreja, ouvir a palavra de Deus, sair daqui fervoroso, sair daqui feliz, mas quando chega no caminho de volta para casa, ele já vai perdendo aquela fé, ele já vai perdendo aquele fervor, e muitas vezes quando ele chega na casa, ele já não tem mais a mesma vontade que ele tinha, o mesmo desejo que ele tinha. Alguma coisa que acontece nesse meio de caminho, ele acaba perdendo aquilo que ele ganhou aqui dentro, porque ele não tem resistência. Ele luta, ele esforça, mas ainda o eu fala mais alto. O seu conhecimento fala mais alto. A sua experiência fala mais alto, porque deixar Deus fazer precisa de fé. Deixar Deus agir precisa acreditar e usar a fé. E muitas vezes a gente declara: eu tenho fé, eu confio, mas na hora de provar a nossa fé fica difícil provar. Quantas pessoas que eu conheço, você conhece, que já chorou, que já cantou, que já fez
até culto na igreja, já pregou em alguma casa, em algum lugar, e hoje ela está perdida por mundo. Ainda ontem eu encontrei um rapaz que era levita, e ele olhou para mim e disse: pastor, eu preciso voltar. Eu era levita na igreja e saí, estou fora. E aí eu venho lembrando sempre daquilo que um amigo do James falou: se você caiu ou saiu, é porque você nunca esteve e você nunca conheceu o Senhor da igreja. Porque aquele que conhece não cai, ele sustenta pela mão, ele segura. Ainda que você possa pensar: não, Deus está comigo, Ele vai te ajudar. Você levanta a mão, Ele vai fazer um milagre. E você vai pedir, porque a palavra dele não volta para trás, como a gente já viu. Só que a diferença entre você receber o seu milagre, a sua cura, a sua libertação e entrar no céu é muito grande. Porque no céu só entram os filhos de Deus. Amém. Aquele que suportou, aquele que venceu a sua própria fraqueza, aquele que lutou, ele combateu, ele resistiu. Por quê? Porque quando você olha, os autores dos Hebreus dizendo: olha, você não pode perder a confiança. Você tem que ter um objetivo na vida, um propósito na vida, e não pode perder a confiança naquilo. Quando perde a confiança, é porque você nunca acreditou. Você nunca colocou a sua vida na mão dele. Ainda existe a velha criatura que está dominando dentro de você. Porque aquele que sentiu a presença de Deus, aquele que deixou Deus agir, a primeira coisa que Deus faz é tirar dele o medo. Lança fora o medo. Ele não tem mais medo. E aí ele começa a acreditar e começa a ver, enxergar nele. E aí vem aquilo que eu estava dizendo: as pessoas são transformadas a ponto da gente olhar e dizer: essa pessoa mudou, essa pessoa teve uma transformação. Porque aquele que conhece Cristo, é impossível continuar sendo a mesma pessoa. É impossível. Então o que nós vemos hoje são pessoas que ela coxia entre dois pensamentos: entre vir na igreja porque está frio, entre vir na igreja porque tem um compromisso. Ela se esforça, ela luta para ir numa festa, ela gasta o que não pode, mas ela, quando vem na igreja, dá uma oferta de 10 reais, ela reclama. Ela vem na igreja e parece que a igreja virou um sacrifício. A igreja se tornou um peso para ela, porque ela não tem mais aquela liberdade, ela não sente mais aquela presença. Mas aquelas pessoas que deu liberdade para Deus, Deus começou a agir, Deus começou a tratar dela, Deus começou a curar ela, e logo ela já começa a declarar: eu não estou vivendo mais, Cristo está vivendo em mim. E é isso que nós estamos fazendo aqui, buscando a nossa mudança, buscando ser melhor a cada dia. Tem pessoas que Deus, Ele faz assim, ó. Eu já vi pessoas que Deus libertou da droga no mesmo instante, tirou de situações difíceis no mesmo instante. E já vi pessoas que ficam anos, por quê? Porque ela vai receber aquilo que ela está dando, porque a palavra de Deus diz que a gente recebe aquilo que a gente dá. Então, se você dá pouco, você vai receber pouco de Deus. A sua transformação vai ser mais lenta, a sua modificação vai ser mais lenta. Aquilo que você dá é aquilo que você recebe. E nós precisamos olhar para esse texto que acabamos de ler e esse outro texto, aonde ele diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Amém. Glória a Deus. A confiança, ela vai produzir
você e ainda vai te dar um galardão no céu. Alguma coisa especial de Deus para aquele que perseverou, para aquele que lutou. E para Deus, a palavra, Ele vem nos falando, e a gente parece que tem uma memória tão pequena, tão curta, porque Ele diz: para mim, o primeiro sempre será o último, e o último sempre vai ser o primeiro. E a gente faz questão de ser o primeiro, porque eu quero ser o primeiro, sabendo que o primeiro vai ser o último. Mas o que importa para Deus não é que você chegue em primeiro lugar, segundo lugar. O que importa para Deus é que você chega em último lugar, mas chega de pé. Amém. Chega andando. Que não desista. Não é o primeiro aperto, não é a primeira situação que vem na tua vida que faz você parar, que faz você desistir. Não, você recebeu o segundo, e o segundo estabeleceu, e aí Ele disse: agora você pode, porque eu te fortaleço. Agora você pode, porque eu estou contigo, e Ele estando com você, ninguém pode te resistir. Ninguém. Nós vemos, eu me lembro de uma Olimpíada ou uma maratona, e naquela maratona, 40 e poucos quilômetros, você vai se recordar disso, daquela mulher que veio por último. Ela veio cambaleando. E quando ela entra no portão para dar a metade da volta, para chegar na faixa final, ela vem, parece que vai cair, não vai cair, e as pessoas vão em volta segurando, mas não colocam a mão, porque ela queria atravessar a faixa. Ela não desistiu, era a última. Era a última. Mas se eu perguntar para você quem foi o campeão daquela maratona, você não sabe. Mas esta mulher, todo mundo lembra dela. É só alguém falar que lembra dela. Foi a mais aplaudida. Ela foi mais aplaudida do que o vencedor. E foi aplaudida de pé. Por quê? Porque ela não desistiu. Eu vou chegar, eu vou atravessar a faixa. Eu vou ser o último, mas eu vou atravessar essa faixa de pé. Porque Deus não está olhando para a gente, esperando que a gente chegue sempre o primeiro. Deus está olhando, vendo a hora que você vai chegar, para Ele te receber do outro lado, te abraçar. É isso que Ele está esperando. Quando eu olho para aquela mulher, eu vejo aquela mulher, eu trago em memória esses dias pensando nisso o dia inteiro. Falei, meu Deus, que bom seria se todos nós cristãos fôssemos assim. Mas a gente tem uma facilidade tanto de agregar como de soltar, de liberar. A gente tem uma facilidade de acreditar. Eu acredito, a palavra de Deus está falando, eu acredito, vai dar certo, eu vou conseguir. Mas dali a pouco não vai ser fácil, não vai dar certo. E quantas pessoas que desistiram por falta de fé, porque encontrou uma situação difícil, e aí não tinha resistência, não tinha força, porque a velha criatura ainda estava dentro deles. Quantos cristãos que caíram, quantas pessoas que eu conheço que desistiu, parou, não suportou. Mas a Bíblia dá exemplo. Diga para o irmão, fala, a Bíblia é exemplo para você. A Bíblia dá um exemplo de um moço que tinha vários inimigos, e os inimigos não eram
pessoas de fora da cidade, vizinhos. Os inimigos dele eram os seus próprios irmãos. Os irmãos odiavam ele. E odiava ele por um motivo bem justo e claro. O pai amava mais ele, porque ele era o filho da velhice. Um certo dia o pai manda ele levar comida para os irmãos que o odiavam. E ele vai levando comida, pergunta para um onde está, para o outro onde está, até que descobriu onde estava, depois de dias andando, chegou próximo dos irmãos, contente. Os irmãos, quando viram ele de longe, nem se preocuparam. Puxa, ele está vindo comida, está vindo leite, está vindo pão. Não, os irmãos olharam e falaram para o outro: vamos matar ele. E ele vinha chegando e os irmãos pegaram José, jogaram José numa cisterna. Você conhece a história. E a raiva deles era porque José tinha um sonho. Um sonho que ia levar José a um patamar mais alto do que ele estava. José tinha um sonho que o pai e os irmãos iriam se curvar diante dele. E isso fez os irmãos ficar mais irados. Deixaram José naquela cisterna, mas José não esqueceu do sonho. A Bíblia não diz que José ficou ali dentro da cisterna chorando, reclamando, chamando os irmãos de ingrato. Quando as coisas pensaram José que ia ficar melhor, eles tiram José da cisterna. José, acho que agora estou melhor comigo. E de repente vende José para uma caravana que vai passando, nem sabe para onde vai. Venderam José, José é vendido como escravo. E aquela caravana chega no Egito e vende para Potifar José como escravo. José vai trabalhar como escravo. Ele trabalhou e ele poderia trabalhar com raiva, com ódio, porque os irmãos venderam, os irmãos não gostavam, mas ele não. A Bíblia diz que tudo que ele fazia perfeito. A ponto de Potifar dar a liberdade, ele tinha livre acesso na casa de Potifar, e nada era feito se não tivesse a aprovação de José. José novamente cai na cilada, a esposa de Potifar tenta agarrar José. A história você sabe, ele sai correndo e ela mente, e ele é levado preso. E lá na prisão ele poderia ficar pensando: puxa, se não bastasse os meus irmãos, agora vem uma mulher mentirosa. Eu estava tão bem, agora estou aqui na prisão. Mas a Bíblia diz que lá na prisão ele trabalhava e ele ajudava as pessoas ali. José tinha tudo para ser um desistente. José tinha tudo para parar, não acreditar mais no sonho, como você não acredita mais no seu. José tinha tudo para desistir, falar: não vai dar certo. Eu sonhei errado, eu enganei, eu estou preso, eu estou aqui, não tem mais o que ser feito. Mas lá na prisão Deus estava com José. A Bíblia diz que Deus estava com José na prisão.
oportunidade por ele falar os sonhos do copeiro que tinha sido preso e do padeiro. Um foi liberto, o outro foi morto. Ele disse: lembra de mim quando você estiver falando com o rei. E numa oportunidade falaram com o rei, e o rei simplesmente mandou trazer José, porque o rei tinha tido um sonho. E aí José vem tomar um banho preparado, chegou diante do rei e revelou o sonho do rei, sem que o rei contasse o sonho. Ele revela o sonho. Dali ele coloca uma gargantilha no pescoço de ouro, vestes reais, e ele passa a ser o segundo homem mais forte do Egito. Eu quero que você entenda uma coisa: não foi um dia, foi 13 anos. 13 anos sustentando aquele sonho dentro dele. 13 anos que Deus não falou para ele: olha, você vai ser o segundo homem, o governador do Egito. Não, Deus não falou. Ele não sabia, mas ele tinha aquele sonho, ele não abriu mão, como nós muitas vezes estamos aqui e já nem lembramos mais do sonho que tivemos um dia. Já desistimos do nosso sonho, já não acreditamos que é possível. Para nós as coisas, a tendência é piorar, a tendência é acabar. 13 anos, aquele homem sendo jogado de um lado para o outro, mas tudo aquilo que ele viveu não tirou a confiança que ele tinha em Deus. Não mexeu com ele. Ele ficou ali 13 anos esperando para receber a promessa, o cumprimento da promessa na vida dele. E eu disse no WhatsApp ontem, vou dizer para você: se você quer, levante a tua mão e receba. Deus te trouxe aqui como levou José, e Deus vai tirar você do buraco e vai levar você para o palácio, em nome de Jesus. Amém. Do buraco para o palácio. Mas entre o buraco e o palácio tem 13 anos. 13 anos de incerteza, 13 anos de luta, 13 anos de guerra. Mas uma coisa ele fez: aquele segundo homem entrou dentro dele e estabeleceu aquilo que ele ia ser. E Deus já escreveu aquilo que você vai ser, aquilo que você é, aquilo que Ele precisa de você. Eu quero te dizer para você nesta manhã uma coisa: acredite nisso. Dá liberdade para Deus fazer rápido, para você não sofrer muito. Deixe o Espírito Santo tomar conta. Deixe esse homem velho que está aí dentro de você ter um encontro com aquele homem novo, que vai fazer de você uma criatura nova. E quando você menos esperar, você não vai estar olhando, duvidando, você vai estar olhando e não acreditando, você vai estar olhando e dizendo: não é difícil, não vou conseguir. Mas nesta manhã Deus está dizendo: eu vou tirar você do buraco, vou colocar você no palácio. Aquele que está te vendo sofrer, aquele que está te vendo padecer, aquele que está te vendo você chorar, vai ter que se dobrar diante de você, porque a glória de Deus vai restabelecer na sua vida. Deus vai te exaltar, Deus vai te levantar, como levantou José, como fez com que a família de José fosse sustentada por José no Egito. Deus
vai fazer algo tão grande na tua vida a partir do momento que você parar de ser aquela pessoa que hoje você é cristão e amanhã você é um cristão. Ah, hoje eu acredito, amanhã eu acredito. Não, você vai sair daqui hoje uma rocha, porque é dela que você foi cortado. Uma rocha daquelas que quando vem, quando levanta, seja qual for aquilo que levantar diante de você, você não vai ali na mel, eu estou vivendo uma luta, pastor, eu estou vivendo uma luta, não, você vai na palavra, a palavra de Deus diz que tudo que vier por um caminho, 7 caminhos Ele vai abrir e vai fugir de nós, aleluia! A Bíblia fala de um rapaz que a sua família também não dava crédito. A Bíblia fala desse moço que era o único que trabalhava. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. E de repente aquele moço é levado diante do profeta que tinha autorização de Deus para ungir, consagrar ele dele. E quando ele chega lá, a raiva já tinha sido semeada, a discórdia já estava semeada, porque os irmãos também não queriam que ele fosse consagrado nele. Mas ele chegou ali, e quando ele chegou, totalmente diferente da visão do mundo, ele não era aquele homem forte, aquela pessoa que todo mundo batia os olhos e esse aí tem condições. Para quem olhava para Davi, via Davi uma pessoa franzina, uma pessoa fraca. Mas Deus falou para Samuel: Samuel, é esse aí que eu escolhi para ser rei. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: Deus escolheu você para ser rei. Olha nos olhos dele assim, com cara de espanto, e fala: você está vivendo como um plebeu porque você quer. Deus escolheu você para ser rei. Davi foi consagrado a rei, mas ele não saiu dali com palácios. Ele saiu dali para ir atrás das ovelhas novamente. Talvez o pensamento de Davi, não diz a Bíblia, eu que estou falando, talvez fosse assim: não mudou nada. Diga para o irmão, fala, é desse jeito que você fala. Eu fui na igreja e não mudou nada. Eu ouvi a palavra e não mudou nada. Talvez Davi estivesse falando isso: eu fui lá, derramou azeite na minha cabeça e eu voltei a cuidar de ovelhas. Talvez ele ficou pensando, dizendo: vamos embora, vamos continuar trabalhando. E para você ter uma ideia, daquele dia que ele foi ungido até o dia que ele foi reconhecido, levou 22 anos para ele ser reconhecido como rei. Diga para o irmão, fala: você tem paciência? Você tem paciência. Fala: você precisa, se você tem paciência, você precisa ter mais alguma coisa. Esperança. Perseverança. Por isso que os autores dos Hebreus dizem aqui, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para ver, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a própria promessa. Amém. Diga para o irmão, fala: quem não persevera, quem não confia, não vai chegar onde Deus quer levar. Perseverança. A coisa está tudo ao contrário daquilo que se desejava.
As coisas estão tão difíceis. Verdadeiro. Que você olha e fala, não sei como eu vou fazer. Não sei como vai funcionar. Mas para aquele que o segundo homem entrou dentro dele, o negócio está tudo virando assim dos avessos, pulando para lá e para cá. Mas existe uma chama dentro dele ardendo, dizendo: a vitória já é sua. Amém. Glória a Deus. A vitória já é sua. Eu creio. Davi sabia. 22 anos esperando para ser reconhecido como um rei. Mas antes disso ele teve que lutar com o gigante. Antes disso ele teve que enfrentar os irmãos, olhar para os irmãos e dizer: olha, eu não fiz nada para você, eu só vou lutar. E quando ele foi ali diante dos gigantes, todo mundo achando que ele ia morrer, o próprio rei achando que ele não tinha condições nenhuma, ele simplesmente já sabia que aquela unção que ele recebeu era uma autorização de Deus, que a mesma unção que cada um de vocês recebeu é uma autorização de Deus. E aí ele disse aquilo que o apóstolo Paulo falou: e se você é um profeta, coloca a mão no ombro do teu irmão e diz: você pode tudo porque ele te fortalece. Não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho da sua luta, o que importa é o tamanho do teu Deus. Amém. Glória a Deus. Se o teu Deus foi pequeno, então a tua luta vai ser difícil. Mas se você tem um Deus tão grande, que a ponto de estar escrito numa das coxas dele: Rei dos reis, Senhor do Senhor, o Todo-Poderoso que habita dentro de você, e ele diz para você: você pode porque eu estou contigo, e aonde você pisar eu piso, aonde você tocar eu toco, ninguém poderá te resistir nenhum dia na sua vida, porque eu serei contigo. E aí você vai lá na palavra de Deus buscar. Tudo que levantar diante de mim vai cair. Diga comigo: tudo que se levantar diante de mim vai cair em nome de Jesus. Vai por terra hoje. Porque muitas vezes você está aqui esperando resposta há 20 anos, há 30 anos. Talvez você esteja aqui esperando há 10 anos uma promessa se cumprir na tua vida. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vou tirar você do buraco e vou colocar no palácio. Amém. Glória a Deus. Eu vou restaurar, eu vou renovar, eu vou mudar, porque eu tenho uma aliança perpétua com aquele que persevera, com aquele que resiste. Não é com aquele que cai, não é que aquele que para no caminho, não, é aquele que atravessa a faixa final, mesmo que seja o último. Deus vai estar do outro lado estendendo a mão dizendo: vinde a mim, bendito do meu Pai. Aleluia. Ele está ali esperando aquele que crê, aquele que confia. Por isso que o autor dos Hebreus diz aqui: porque ainda dentro de pouco tempo, diga para o irmão, fala, presta atenção nisso, aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. Enquanto todo mundo vai olhar e vai dizer: para esse não tem jeito, lá dentro de você tem alguém que diz: você já deu jeito. Amém. Glória a Deus. Porque a fé já trouxe em existência aquilo que não existe. Mas ele termina dizendo que Deus não tem prazer na vida daquele que retrocede, daquele que volta para trás, daquele que desiste, daquele que não tem resistência, daquele que não pode enfrentar um vento que cai, uma palavra que vem. Ah, porque o irmão não olhou na minha cara. Ah, porque o irmão não me abraçou. Ah, porque o pastor não falou comigo. Ah.
Irmão, diz aqui: remova o primeiro para estabelecer o segundo. Eu quero chamar o grupo de louvor e quero que você entenda isso. Você só pode ser uma criatura nova se tiver alguém estabelecido aí dentro de você. Enquanto todo mundo mandar no seu corpo, na sua vida, você não vai chegar onde você quer chegar. Eu quero que você entenda tudo isso. Deus não tem prazer naquelas pessoas que param. Deus não tem prazer naquelas pessoas que têm desculpa. Deus não tem prazer naquelas pessoas que não têm coragem de enfrentar, de batalhar. Ainda ontem eu fiz um casamento de uma pessoa que ela poderia dizer: não preciso mais casar. Ela estava vivendo há 16 anos com o marido dela, mas ela estava dentro dela queimando e ardendo, dizendo: não dá certo, isso não é bom, eu quero casar, eu vou casar, e não é porque eu vivi 16 anos que eu vou casar, pastor vem me dar uma bênção e a casa acabou. Não, ela vestiu de noiva, ela fez uma festa, porque ela queria casar, era isso que ela queria, ela não desistiu. 16 anos para ela realizar o sonho dela. E a gente desiste na primeira batalha. A gente para na primeira batalha. Que nós possamos olhar para esse texto. Chegue na sua casa, lê Hebreus 10 e 11. Lê para você. Comece a entender. Comece a meditar na palavra. Comece a trazer em memória. Tira os palavrões de dentro da tua casa, tira as palavras de derrota, tira aquela conversa só reclamação. Ai, por que está faltando isso? Ah, por que está faltando isso? Ah, por quê? E aí você esquece que a palavra de Deus diz que aquilo que sai da tua boca sai com poder para realizar. Vai realizar. Que você possa olhar para você e começar a entender. Se ainda não teve uma mudança, é porque o segundo não entrou, não estabeleceu ainda, e você precisa dar liberdade para ele estabelecer, para ele mudar a tua história, para ele agir na tua vida. Ah, pastor, eu tenho um problema, eu faço isso, faço aquilo. Deus não está olhando para você. Deus está dizendo: ó, venha como você está, eu vou te limpar, eu vou te mudar, eu vou fazer aquilo que você precisa. Eu creio nesta manhã, querido, que Deus te trouxe aqui, como essas pessoas que estão assistindo pela internet. Se você quer, eu vou repetir, receba com as duas mãos. Você vai sair do buraco para o palácio. Porque o Rei dos Reis está aqui, o Senhor dos Senhores está aqui, e é Ele que te trouxe para falar com você aquilo que você precisava ouvir. Chega, não desista, não pare, acredite, confia, espera no Senhor, porque Ele fará o milagre em nome de Jesus. Feche os seus olhos, faz uma oração. Fala com Deus. Fala com Deus. Diga para Ele. Fala com Deus. Diga para Ele. Fala: Deus, estou aqui. 13 anos José levou. 22 anos Davi levou. Mas todas as experiências que ele passou fez ele ser um rei que venceu todas as tempestades, todas as dificuldades. Davi não teve derrota. Davi não passou por dificuldade, porque as experiências que ele teve fez ele crescer, fez ele ser melhor do que ele já foi um dia. Faça isso. Fala com Deus agora. Fala com Deus.
palavra falou com cada um em particular. Nós sabemos, Pai, a dificuldade é grande, as lutas são difíceis, mas o Senhor não escolheu o covarde. O Senhor disse que os fracos e os covardes poderiam voltar para casa. Por isso nós estamos aqui nesta manhã para dizer para o Senhor que o Senhor é tudo que nós temos. Nós não temos mais nada. O Senhor é a razão de nós estarmos vivos. O Senhor é a razão de tudo que nós conseguimos. Obrigado pela nossa família, pelos nossos filhos. Obrigado pela nossa casa. Obrigado por tudo que ainda que seja pouco, não importa. Veio do Senhor e é para o Senhor. Por isso nós agradecemos. Agradecemos o Senhor, Pai, porque o Senhor nos escolheu. Ainda estávamos em pecado, estávamos perdidos, mas o Senhor nos escolheu. E nós estamos aqui para ser um servo fiel, daqueles que não tem nada que envergonhar. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos e acreditamos que, por mais difícil que seja a cisterna, é ela que vai trazer o palácio mais próximo, é ela que vai trazer a segurança mais, é ela que vai fazer a diferença maior na nossa vida. Por isso que a tua palavra diz que os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Eu creio, em nome de Jesus, que algo novo está nascendo, algo novo está sendo criado, e que nós vamos voltar para casa cheio do Espírito, cheio do poder, cheio da força, com confiança, perseverando sempre, nunca desistindo, ainda que sejamos o último, para Deus seremos sempre o primeiro. Em nome de Jesus Cristo. Levante as tuas mãos e diz junto com os anjos: no céu